Então, pessoal, como é que vocês estão? Então, eu sou o professor Rafael. Então, eu vou começar agora falando em intervalos numéricos e funções, certo? Então, vamos passar aqui para a tela, tá? Então, intervalos numéricos e funções. Tá? Então, a gente tem como objetivo introduzir o conceito de função e, para isso, né, antes a gente vai precisar relembrar alguns conjuntos numéricos muito importantes que são os intervalos, certo? Deixa eu motivar isso com a seguinte pergunta: por que valores de x faz sentido calcular a raiz quadrada de 4 menos x? No futuro a gente vai chamar isso de função, daqui a pouquinho a gente vai chamar isso de uma função, tá? Uma função de x. Mas quando a gente fala em funções, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é no domínio da função, tá? Além da lei de formação, também o domínio da função. Então, para que valores de x faz sentido calcular a raiz de 4 menos x? O que a gente precisa aqui, né? A gente precisa que 4 menos x seja maior ou igual que zero, porque eu não posso extrair a raiz quadrada de um número negativo, tá? Se a gente parar e pensar um pouquinho, a gente chega à conclusão que o x pode ser qualquer número menor do que 4, ou até mesmo 4, tá? Porque se eu subtrair de 4 um número inferior a ele, eu vou ter um número positivo, tá? Posso até extrair do 4 o próprio 4, eu vou ter o zero, certo? Então, o que acontece? É necessário que x seja menor ou igual a 4. A gente pode explicar isso de maneira mais detalhada, né? 4 menos x tem que ser maior ou igual que zero. Isso é o que a gente chama de uma inequação ou uma desigualdade. Tá? Uma inequação pode ser resolvida, por exemplo, trocando ambos os lados de sinal, tá? Isso, né, passando o lado esquerdo para menos 4 mais x, o lado direito é menos zero, que é igual a zero, e portanto a gente inverte a desigualdade, aí passando menos 4 para o lado direito, né, como mais 4 eu tenho que x é menor ou igual que 4. Né? Então uma outra maneira de chegar a essa conclusão aqui. Tá? Então o que acontece? Para que a gente possa extrair a raiz de 4 menos x, é necessário que x pertença ao conjunto formado pelos números reais menores ou iguais que 4. Esse tipo de conjunto é muito comum, tá? Conjuntos definidos por desigualdades, às vezes uma, às vezes duas desigualdades. Para esse conjunto a gente dá um nome de intervalo e também uma notação, uma simbologia especial, tá? Então, esse conjunto aqui pode ser escrito como o intervalo menos infinito 4, aberto em menos infinito, fechado em 4. Tá? Então, isso aqui é o conjunto de todos os números reais com limite superior dado por 4, incluindo o limite 4, e sem limite inferior. Certo? Então, dados os números reais A e B, A menor que B, a gente tem as seguintes notações para intervalos. Tá? Primeiro, os limitados, aqueles que têm limite tanto à esquerda por um número A, quanto à direita por um número B. Eles podem ser fechados ou abertos. Tá? Então, a diferença é que o fechado inclui os dois extremos, o inferior e o superior. O aberto exclui, tá? Não contém os extremos. E a gente também tem os intervalos semiabertos, né? Então, fechados, abertos ou semiabertos. Isso depende, então, se contém ou não seus extremos. Por exemplo, o intervalo fechado em A, aberto em B, é formado por todos os números reais maiores ou iguais que A e menores que B. Certo? Então, um exemplo, né? Outro exemplo aqui, o intervalo semiaberto 3, 8, aberto em 3, fechado em 8, é o conjunto de todos os números reais maiores que 3 e menores ou iguais a 8. Tá? Então, do tipo semiaberto, isso inclui o extremo superior, mas exclui o extremo inferior. Tá? A gente pode representar geometricamente através desse desenho que eu faço aqui para vocês, né? Então, todos os números reais entre 3 e 8, incluindo o 8, mas deixando de fora o 3, tá? Então, a gente usa a notação de bolinha fechada quando inclui o extremo, tá? E bolinha aberta quando não inclui, tá? Os extremos também são chamados de fronteira do intervalo, tá? Por exemplo, um outro exemplo, né? O intervalo fechado menos 1, 5, tá? Todos os números reais
entre menos 1 e 5, podendo incluir o menos 1 e o 5. Tá? Então, esse é um intervalo do tipo fechado, que inclui ambos os extremos. Tá? Então, esses são os intervalos limitados. Tá? Tem limite por baixo e limite por cima. Tá? A, o limite inferior, B, o limite superior. Nós também temos os intervalos ilimitados, tá? Que são esses 4 que vocês estão vendo aqui. Tá? Na verdade, são 5, já vamos ver o último deles, né? Mas então esse aqui é um intervalo limitado por cima, que inclui o extremo superior. Esse exclui, e aqui os intervalos limitados por baixo, incluindo ou excluindo o extremo. Tá? Então eles podem ser fechados ou abertos. Tá? É fechado quando inclui a fronteira, e no caso a fronteira aqui é apenas um ponto. Tá? A gente usa a notação de parênteses para o mais e para o menos infinito sempre, por convenção, certo? Então, por exemplo, a gente tem o intervalo 0 mais infinito, que é dado por todos os números reais maiores que 0, e isso coincide com o conjunto dos números reais positivos, tá? Deixa de lado o 0. E finalmente a gente tem o último tipo, né, de intervalo, é aquele que não tem limite nem por baixo nem por cima, né, que é dado por todos os números reais, um intervalo que vai de menos infinito a mais infinito. Certo? Então, uma vez que a gente definiu os intervalos, né, que a gente relembrou o que é um intervalo, vamos falar sobre funções. A gente começa com 2 exemplos, tá? Vamos supor que a gente tenha o preço de um reagente químico, R$3 por mililitro. Tá? Aí eu posso perguntar, qual vai ser o valor total da compra? Né? Essa pergunta aí tá faltando alguma coisa, né? Mas vamos começar assim. Suponha que o preço de um certo reagente é R$3 por ml. Qual será o valor total da compra? Depende de alguma coisa, né? Ou, segunda situação, vamos supor que eu tenho que preparar uma mistura com 2 substâncias A e B, e eu preciso manter a proporção de 20 gramas da substância B para cada 15 gramas da substância A. Quantas gramas da substância B devem ser usadas na mistura? Bom, em ambas as situações a resposta é depende, né? Depende de alguma coisa. Né? Então, o que acontece? Na questão número 1, no exemplo número 1, o preço, né, o valor total da compra vai depender de uma variável importante, que é a quantidade de reagente químico que a gente vai comprar. Né? Então, passando para cá, né? Por exemplo, se eu comprar 1 ml, eu vou pagar R$3, 2 ml, R$6, 3 ml, R$9, 3,5 ml dá R$10,50, ou 14 ml, R$42. Então, o que acontece? Né? Eu posso chamar de Q de X o preço em função da quantidade X adquirida. Tá? Então, o preço vai ser dado por essa função aqui, ó, 3 vezes X. Tá? Aqui eu botei Q, mas talvez melhor teria sido botar a letra P aqui, tá? P de preço, certo? Então, o que a gente tem aqui, né? Uma expressão que me diz quanto que eu pago em função da quantidade adquirida X, certo? Isso que a gente vai chamar de função, né? Já vamos chegar lá na definição de função. Antes, né, voltando, né, no nosso exemplo 2, voltando um pouquinho aqui, né, se eu preciso preparar uma mistura a partir de 2 substâncias A e B, tá, com proporção de 20 gramas da substância B para cada 15 gramas da substância A, então, né, o que acontece? Se eu usar 15 gramas da substância A, eu preciso usar 20 gramas da substância B. Né? Se eu dividir todo mundo por 5 aqui, né, mantendo a proporcionalidade, eu tenho para cada 3 gramas da substância A, 4 gramas da substância B, ou 6 gramas de A, eu tenho 8 gramas da substância B. Finalmente, né, se por exemplo eu pegar essa segunda linha aqui e dividir por 3, eu concluo que para cada 1 grama da substância A, eu tenho 4/3 de grama da substância B. Certo?
Então, mais geralmente, né, a quantidade da substância B dada em função de x, né, que seria a quantidade da substância A, é dado pela expressão Q de x igual a 4/3 vezes x. Certo? Então, eu vou determinar a quantidade da substância B a partir de x, que representa a quantidade da substância A. Então, vocês têm dois exemplos de funções aqui, tá? Em duas situações diferentes. E com isso, né, eu acho que a gente já pode introduzir aqui o conceito de função, tá? De maneira mais rigorosa, né? Então, uma função é uma regra, simplesmente uma regra que associa cada elemento de um certo conjunto A um único elemento de um conjunto B. Tá? Então, para cada x em A, eu vou associar f de x em B. Certo? Então, voltando aqui um pouquinho, né? Então, aqui para cada x num conjunto A, aqui, que seria o conjunto dos números positivos, né? Dado que eu estou trabalhando aqui com quantidades, o conjunto dos números reais positivos. Né? Então, para cada x, no conjunto dos reais positivos, eu tenho Q de x, 3 vezes x, o preço a ser pago. Tá? Então, outro exemplo de função, né? A área do quadrado em função da medida de um dos seus lados. Né? Se eu tenho um quadrado de lado 1, a área 1 vezes 1 dá 1. Se o quadrado tem lado 3, a área 3 vezes 3 dá 9. Né? Se vocês têm uma peça de 3 metros por 3 metros, essa peça tem 9 metros quadrados. Né? Se eu tenho uma peça, né, dentro de uma casa de 7 por 7, a área será de 49 metros quadrados. Eu posso calcular isso para valores não inteiros, né? Por exemplo, para 1,32 eu tenho o seu quadrado, que é 1,7424. E mais geralmente, né, se x é a medida de um dos lados do quadrado, a área vai ser dada por x ao quadrado. Né? E a gente costuma escrever que f de 1 vale 1, f de 3 vale 9, né? F de 1,32 vale 1,7424. Tá? E uma coisa importante, né? A gente costuma dizer que 9 é a imagem de 3 pela função f. Isso é uma terminologia bastante usada quando a gente trabalha com funções. Por exemplo, 49 é a imagem de 7 pela função f. Tá? Então, mais um exemplo, aqui eu repeti a definição, né? Só para realçar o fato de que temos A e B aparecendo na definição. Então, uma função é uma regra que associa cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. O A vai receber um nome, chama-se domínio da função, né? Onde eu pego os valores de x para calcular os valores de f de x, e os valores de f de x vão estar contidos em um outro conjunto, que a gente chama de B, que é chamado contradomínio da função. Tá? Em um curso de cálculo, A e B usualmente são intervalos. Né? Acabamos de rever o conceito de intervalos, justamente porque, usualmente, o domínio e o contradomínio de uma função são intervalos. Tá? Às vezes, a união de intervalos também. Tá? Então, o contradomínio pode ser dado pelo conjunto de todos os números reais. O contradomínio é o conjunto mais fácil é o que a gente menos tem que se preocupar, né? Basta pegar ele bem grande, pega o conjunto de todos os números reais e a função vai estar bem definida. Agora, o domínio é um conjunto que tem que ser escolhido com mais cuidado, tá? Então, o domínio ele pode estar explicitamente informado, tá? Muitas vezes ele é informado, mas em muitos casos a gente dá só a lei da função, a lei de formação da função. Né? O que é a lei da função? Deixa eu voltar aqui, né? A lei da função é essa expressão que vocês veem aqui, f de x igual a x ao quadrado. Isso é o que a gente chama de lei da função. Tá? Lei de formação da função. Muitas vezes a gente define a função apenas com a sua lei, e o domínio então é dado pelo conjunto de todos os valores de x para os quais eu consigo calcular essa lei, né? Essa função. Tá? Isso é chamado domínio natural. Né? Então, item A, né? O domínio vai ser dado pela fórmula da função, caso ela seja fornecida, mas às vezes o domínio vem do contexto. Né? Se essa função representa
alguma coisa, algum evento, né, algum fenômeno, o contexto vai nos dizer quem é o domínio, tá? Então, um exemplo, tá, do caso B seria a área do quadrado, tá? A gente não pode calcular a área para números negativos, a gente não faz isso, né, porque aqui hoje a gente está trabalhando com medidas são positivas, tá? Então, nesse caso, o domínio da função é dado pelo intervalo dos zero fechado mais infinito, tá? Eu também posso calcular a área de um quadrado de lado zero, a gente convenciona que a área é zero, tá? Então, o domínio é dado pelos reais positivos e o zero, certo? Por exemplo, se eu tenho um perímetro, né, desse mesmo quadrado, tá, de lado x, o perímetro vai ser 4x. Tá? E o domínio também vai ser dado pelo intervalo zero mais infinito, tá? Incluindo fechado em zero, incluindo zero. Tá? Exemplos do caso A. Iniciando, né? Determine o domínio natural da função f de x igual a 4 sobre x menos 7. Certo? Então, o que é necessário aqui, né? Para que eu possa calcular 4 dividido por x menos 7, eu tenho uma divisão. Então, a gente tem que tomar cuidado de não dividir por zero. Não podemos dividir por zero, portanto, x menos 7 não pode ser zero. Isso faz com que x não possa ser igual a 7. Tá? Então, o domínio da função é dado pelo conjunto dos reais menos 7. Tá? Outro exemplo, do caso A, né, em que a gente pega a função raiz de x menos 5. Tá parecido com o que eu tinha feito lá no início, no início da aula, né, para motivar intervalos, né, para mostrar para vocês a necessidade de considerar intervalos. Então, se eu tenho que extrair a raiz de uma certa expressão de x, é necessário que essa expressão seja maior ou igual que zero, tá? Aqui é fácil ver, né, que eu preciso que o x seja maior que 5 ou pelo menos 5. Então, o domínio da função g é o intervalo fechado que vai de 5 a mais infinito, tá? O domínio natural dessa função. Outro exemplo, né? Determine o domínio natural da função h de x dado por 1 sobre raiz de 6 menos 2x. Tá? Então, o que eu preciso aqui, né, é evitar duas coisas. Primeiro, uma divisão por zero e segundo, extrair o quadrado de um número negativo. Então, para isso, eu preciso que 6 menos 2x seja positivo, tá? Não pode ser zero, tem que ser positivo, tá? Isso também pode ser atingido por menos 2x maior que menos 6, né? Então, passando o 6 para cá, eu tenho menos 2x maior que menos 6, tá? Temos uma desigualdade aqui, eu posso trocar o sinal dos dois lados e inverter a desigualdade. Vamos lembrar disso, quando a gente troca o sinal em ambos os lados de uma desigualdade, a própria desigualdade é invertida, portanto a gente tem 2x menor que 6, e aí finalmente eu posso dividir todo mundo por 2, que é um número positivo, assim eu mantenho a direção da desigualdade, né, e a gente tem x menor que 3, certo? Então, o domínio da função h é dado por todos os números reais menores que 3, e a gente escreve isso com essa simbologia, né, usando menos infinito aqui como extremo esquerdo, né? O extremo esquerdo de fato não existe, né? Então, é um intervalo que só tem o extremo do lado direito, o extremo superior, que é o 3, e exclui, deixa de fora o 3, certo? Bom, pessoal, finalmente existe um outro conceito associado com a função, que é a imagem de uma função, tá? Eu não vou dar exemplos agora sobre imagem, a gente vai ver exemplos à medida que o curso transcorrer, tá? Mas a imagem de uma função é o conjunto formado por todos os pontos do contradomínio que são imagem de pelo menos um ponto do domínio, tá? A gente vai ver exemplos, vários exemplos ao longo do curso, tá? Mostrando como é que a gente calcula a imagem de uma função. Certo? Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula, tá?
Nos vemos muito em breve. Espero que tenham gostado da aula.